Entrevista com Yara de Fátima Rodrigues, no dia 21 de setembro de 2013. Por favor, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Yara de Fátima Rodrigues. Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro do Ipiranga, em 4 de maio de 1954. Quais os nomes dos seus pais? Pedro Gabriel Rodrigues, Benedita Tobias Jerônimo Rodrigues. Qual a origem da sua família? Eles são de Araraquara, interior de São Paulo. Como você descreveria seu pai e sua mãe? Meu pai é meu herói. É uma pessoa que eu admiro muito, embora ele já não esteja mais aqui, mas ele é meu modelo, meu exemplo. Uma pessoa que veio do interior, batalhou muito, conquistou espaço, uma casa, deu um conforto para a família. Minha mãe é companheira ideal, sempre acompanhou, né, nesses momentos difíceis. Então, são modelos para mim. Você tem irmãos? Tem. Nós éramos em 5 filhos, o mais velho já é falecido, eu ainda tenho 3 irmãos. Como era a casa onde você passou sua infância? Essa casa foi sendo construída aos poucos por meu pai, mas é uma casa que tem muitas árvores, tem um quintal, tem árvores frutíferas, ele plantava ótimos, horta, frutas, criava galinha, então foi uma infância bastante feliz, muito gostosa, tinha acesso a tudo, muita informação, muito acesso, aprendia a plantar, cuidar, então era muito bacana, brincava em cima das árvores, era muito bom. Como eram as brincadeiras de infância? Eu gostava muito de brincar com os meninos também, então eu soltava pipa, eu jogava bolinha de gude, subia muito em árvores, lia nas árvores, gostava muito de ficar lendo à tarde nas árvores. Você lia para um grupo, ficava sozinha, como Não, era? sozinha. Eu comia as frutas, na época de fruta eu apanhava as frutas e ficava comendo e lendo na árvore. Que frutas eram essas? Olha, em casa a gente tinha pêssego, tinha ameixa, minha favorita era ameixa, aquela amarelinha. Ameixa, mas tinha uns figos, tinha uns diversas mexerica, tinha isso tudo. E como é que era o bairro, como era o entorno onde você morava? Então, era um bairro estritamente residencial, que meus pais e os amigos deles naquela época fizeram um grupo, tipo um mutirão, e um ajudou o outro a construir sua casa. Então éramos todos muito amigos, né? Os filhos desses amigos. O meu pai eram os meus amigos. Era muito bom. Você tinha então muitos amigos? Tinha bastante. Meus pais eram muito queridos. E como era a sua amizade com eles? Descreve um pouquinho pra gente. É de criança mesmo, né? Íamos à escola juntos. Quando nós ficamos adolescentes, que nossa amizade se estreitou um pouco mais, porque minha casa, por ser grande, ter todo esse espaço, era considerada a sede. Então todo mundo ia para lá à noite, a gente ficava batendo papo, conversando. Essa coisa de adolescente a gente fazia na minha casa. E nos finais de semana a gente fazia os famosos bailinhos, né? Almoço de aniversário, era tudo na minha casa. Voltando um pouquinho, como foi então o seu primeiro dia de escola? Ah, foi muito bom. Porque eu sou filha temporã, então meus irmãos eram mais velhos que eu, já entrei na escola sabendo ler, né? Então foi bem gratificante, porque eu tinha um certo conhecimento de tudo que estava sendo apresentado. Foi bem confortável para mim. Como chamava a sua primeira professora? Edila. E você tem lembranças desses primeiros tempos de escola? Tenho porque eu gostava bastante dela, né? Me aproximei bastante dela, até ganhei livro de presente dela. E dos amiguinhos também. Tinha uma Yara na minha sala que eu sempre me lembro dela.
Quando você começou a sair sozinha ou com os amigos, e o que vocês faziam? Então foi nessa época que os amigos frequentavam a minha casa, porque nós aos sábados fazíamos as nossas festinhas, os nossos bailinhos, e aos domingos a gente alugava um ônibus, que naquela época ninguém tinha carro, e fazíamos uma tipo excursão. Então a gente ia para Campos do Jordão, ou se não íamos para a casa da família desses amigos. Era bem interessante, eu já ia sozinha. Tinha 14, 15 anos. Qual foi o seu primeiro namoro? Bom, como nós éramos um grupo bastante unido, a gente tinha os namoradinhos entre, né, o pessoal do próprio grupo. Então era mais assim, diversão. Trocava de namorado com as amigas, era bem divertido. E quando você foi para o colegial, como é que foi essa transição? Como é que foi essa passagem do colégio, né, do primário para o colégio, o ginásio, o colégio? Então, aí as coisas já mudaram um pouquinho, porque meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Então, eu já comecei a ter uma outra vivência, comecei a ver as coisas de uma forma mais diferente, eu fiquei um pouco mais retraída, né? E aí a gente começa a ficar um pouco mais responsável também. Mas foi bom, aos 16 já comecei a trabalhar, então eu parei de estudar, fui trabalhar para ajudar em casa, e depois que eu retomei os estudos, então eu já era um pouco mais centrada, assim, mais séria. E você morava no mesmo local? No mesmo local, a casa é própria. Você fez faculdade? Como foi o processo? Eu fiz, mas primeiro eu trabalhei muito, né? Eu só vim fazer depois de adulta mesmo. Aí eu fiz letras, que eu sempre gostei muito de ler, mas eu já era adulta, já estava nesse emprego que eu estou agora. Foi em 87, por aí que eu fui estudar faculdade. E como foi isso, o processo disso, a ida para a faculdade com um pouco mais de idade? Como foi tudo isso para você? Foi romper uma barreira, né? Porque assim, na verdade, quando você faz estudo ou qualquer outra atividade na época correta, eu acho que você fica mais à vontade, né? Então requereu um esforço maior, né? Para poder romper algumas limitações. Eu estava acomodada, tive que voltar a aprender a estudar e tudo mais, mas foi muito importante na minha vida. Foi um marco, abriu muitas portas. Você acha que foi um sonho realizado? Como é que é essa vontade? Era uma vontade? Como é que foi isso? Vendo as suas fotos aqui, olhando para essas fotos que você me passou do álbum, conta um pouco esse momento pra gente. Mas essas fotos já são da segunda faculdade, viu? Eu fiz duas. Eu nunca estudei em escolas assim importantes, mas eu sempre me empenhei muito. E aí eu via que se eu não estudasse, eu não ia conquistar as coisas que eu desejava. Eu sempre tive sonho, sempre sonhei muito em realizar, né? Eu sou muito, não sou sempre empreendedora não, mas eu sou ousada. Então nessa época meu pai falecido, eu era praticamente arrimo de família, a gente estava com algumas dificuldades, então eu percebi que eu precisava estudar. E eu tinha conseguido um emprego nesse local que eu estou agora, que é uma universidade, onde o estudo é muito importante. Todo mundo valoriza bastante. Então eu voltei a estudar, fiz essa faculdade, foi a realização de um sonho e, como eu te disse, foi muito valoroso para o meu trabalho. Mas depois de 25 anos eu percebi que estava um pouco defasada em relação aos outros, porque a gente estava começando um novo processo na universidade. Vieram outras diretorias e começou a se dar um valor muito grande para quem tinha estudo. E para não ficar para trás, eu voltei a estudar e aí eu fiz administração de empresas. Como você fala em universidade, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho, quando você entrou neste trabalho, como é que foi essa sua trajetória profissional? Então, eu entrei eu trabalho na USP, né? Eu entrei lá em 1987 e eu trabalhava antes no Hospital das Clínicas, na divisão de farmácia, mas naquela época eu
tinha muita dificuldade para realizar algumas coisas que eu queria viajar, eu queria montar a minha casa, queria dar uma condição diferente para a minha família. E eu tinha muita dificuldade, então eu ouvi no ônibus 2 pessoas conversando e o rapaz falava para o outro: você já foi lá fazer a inscrição na USP? Eles estão pegando pessoas, eu já te falei, o salário é bom, o emprego é bom, vai lá. E eu estava lendo, eu peguei minha canetinha, ele falou: vou te dar o telefone pela última vez. E ele foi falando o telefone e eu anotei o número. E quando chegou na minha casa, eu liguei para lá, perguntei se eles estavam selecionando funcionários, disseram que sim, pedi a documentação e no dia seguinte eu já fui trabalhar com os documentos na minha bolsa. E depois do trabalho, que eu trabalhava meio período, né? Depois do trabalho eu fui para a USP, fiz minha inscrição e fui fazendo a seleção. E eu ia passando e tinha um novo concurso, eu passava. E depois, quando já estava só faltando a entrevista, aí eu comuniquei com o meu chefe, que também é uma pessoa muito bacana, que me dava muito bem com ele, o Dr. Vitor Hugo. E aí conversei com ele, disse que eu já tinha feito, que precisava ganhar mais, eu gostava muito de trabalhar ali, mas ali não estava sendo o ideal para mim, né? E ele me liberou, eu fiz os últimos testes, fiz tudo mais, passei e fui para a universidade. Aí lá eles estavam iniciando também um processo de utilização de computador, né? E eu entrei para ajudar a instalar um novo setor, era o setor de cadastros de fornecedores. Fiquei lá uns 3, 4 anos, depois eu já fui para outras áreas. Então eu nunca saí da área de administração, mas eu trabalhei em diversos locais, sempre assim, quando tinha uma revitalização do setor, uma mudança na área, eu ia para ajudar a estruturar aquela área. Então foi assim com cadastro, depois como xerifado, depois eu fui para veículos e agora eu estou no serviço de administração de transportes. Também uma revitalização de área. Você mostrou umas fotos da sua equipe atual agora? Não, isso é tudo dos antigos. Conta um pouquinho pra gente, parece que eles representam bastante para você. Porque a universidade ela tem um programa dentro da área de materiais e administrativo, chama-se GFIM,